Turma, vamos lá, vamos nessa, vamos trabalhar. Então, bom dia ou boa tarde ou boa noite para todo mundo. Tudo sossegado ou não? Tranquilo? Então tá bom. A gente segue o nosso trabalho, né? Essa aula é uma sequência aí da nossa preparação mais específica para o vestibular da UFO, né? O que não significa que essa aula, eu vou sempre repetir isso, não auxilie você para outros vestibulares, né? Para possíveis argumentações de redação, sobretudo porque são aulas, a UF inseriu algumas discussões absolutamente contemporâneas, né, para a nossa reflexão. Então eu acho que cabe muito aí o debate que a UFO está levando a cabo esse ano, né? Eu não vou ficar muito preso agora nessa reta final à ordem exata dos teóricos. Eu vou lembrar que a UF inseriu uma série de discussões, e aí a última discussão que eu fiz na ordem para a UF foi uma discussão sobre o Foucault, e portanto uma discussão sobre como certos discursos permitem que indivíduos atuem sobre os corpos de outros indivíduos, né? Eu acho que a gente tem que focalizar nisso, como é que os dispositivos eles têm permitido que indivíduos atuem sobre os corpos de indivíduos. Pegando exatamente essa deixa, né, por isso que eu já vou passar para o assunto que a gente vai comentar hoje, eu vou tratar nessa conversa e na próxima conversa em termos aí um pouco mais sociológicos talvez, eu vou começar a tratar de um autor chamado Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês contemporâneo. O cara está escrevendo agora, muito legal, né? A gente lê autores que estão produzindo no momento em que a gente está estudando, que é um autor que a gente poderia classificar dentro daquilo que a gente chama de estudos decoloniais, né? Que estão lidando com essa questão das relações de colonialidade, e aí a gente chama de colonialidade as relações que permanecem nas regiões que foram colonizadas, apesar dos processos de descolonização política, né? Então, a gente não tem mais, né, um prédio da metrópole na colônia, a gente não tem mais um aparato burocrático administrativo da metrópole na colônia, mas ainda assim persistem relações, sobretudo culturais, né, e persistem relações de dominação entre essa antiga metrópole e essa antiga colônia. Então existem relações econômicas de dominação, elas persistem, e existem relações dentro desse próprio espaço, que já foi uma colônia econômica e política, persistem relações dentro desse espaço que são relações oriundas do processo de colonização, né? Então essas relações são relações que a gente denomina de relações de colonialidade. E aí tem uma série de autores que estão organizados em torno de um sociólogo chamado Boaventura de Souza Santos, que tem estudado essas relações, né? Como é que o simples processo de descolonização ele não acaba de uma vez com uma estrutura cultural que durou séculos em diversos lugares, inclusive num país como o Brasil. Então, no fundo, o que a UFO propõe é uma discussão sobre racismo, é óbvio, né? Acho que quem já deu uma olhadinha no programa percebeu isso. E aí a gente vai falar do ponto de vista filosófico de como o Ocidente ele produziu certos discursos, por isso que eu estou pegando o gancho do Foucault para a gente chegar no Mbembe,
como é que o Ocidente ele produziu certos discursos que permitiu que a gente lidasse com os corpos da maneira como a gente lida no território brasileiro, claro, no planeta, né? E aí eu comecei, né? Então o título talvez da nossa aula de hoje, eu vou passando já para cá, seja a construção do negro e da África, porque o negro e a África, gente, eles não são dados empíricos, né? É isso que eu vou tentar mostrar para você nessa nossa conversa. O negro e a África, eles são convenções discursivas. Em algum momento alguém produziu isso. Há uma certa concepção sobre seres humanos e uma certa concepção ou certas concepções sobre um lugar. E essa construção imagética, né, produzida por discursos, ela é realmente produto de certos interesses sociais, de certas relações de poder que se estabeleceram ao longo da história da humanidade. Agora, isso tem, né, e por que eu estou falando disso? Por que não é seu professor de história? Né? Por que não é seu professor de sociologia? Porque isso tem origens filosóficas. Isso que esse filósofo vai mostrando para nós. Então, desde o começo da filosofia, lá na Grécia, né, olha só a primeira afirmação que eu coloquei para você. Ser implica ser idêntico a si mesmo, né? Que é o princípio de identidade elaborado pelo Aristóteles a partir do Parmênides, né? O ser é e tudo que não é ele não pode ser, né? E portanto, o que não é igual ao ser não existe, não tem existência, né? Isso é um postulado parmenidiano, né, que acabou invadindo a nossa cultura, inclusive invadindo a própria cultura grega. A primeira grande dicotomia que você tem na história ocidental é grego versus bárbaro. De onde é que vem a palavra bárbaro, né? A palavra bárbaro vem do da desarticulação da fala do outro, né? Então, como o outro fala desarticulado, no fundo o outro não merece que eu entenda aquilo que ele fala. Então uma figura como Aristóteles, por exemplo, é uma figura que vai dizer é legítimo escravizar o outro, já que o outro, a gente tem conversado muito sobre isso nas nossas aulas, né? É legítimo escravizar o outro, já que o outro foi feito pela natureza para ser escravizado por mim. Então, desde o nosso começo, gente, desde o começo da história ocidental, a partir desse discurso sobre o ser como algo sempre idêntico a si, né? E a partir desse discurso racial, tem se justificado a imposição de um território sobre o outro território, tem se justificado a escravização do outro, tem se justificado a retirada da liberdade do outro. E aí, né, a galera, tem uma galera mais conservadora dizendo, não, a gente tem que conservar a estrutura da cultura ocidental, né? Porque o nosso berço ocidental, né? A gente tem que conservar o que o Ocidente nos legou. Cara, o que o Ocidente nos legou desde o seu começo foi o racismo. O que o Ocidente nos legou desde o começo foi essa ideia de que por ser grego, então somente por isso, uma concepção absolutamente genética, eu tenho o direito de tirar a liberdade do outro que não é grego. Você acha que isso é bonito? Pois isso é o seu berço. E é isso que um certo grupo de conservadores horrorosos, né, gente ignorante,
gente mal letrada, gente abarrotada de confusão mental, né? Gente de má fé, gente canalha, né? Tem se esforçado por defender nos últimos tempos a civilização grega, o direito romano. Então, cara, tudo isso está ancorado numa ideia absolutamente fundamental, racista. É isso que você precisa entender, né? E muitas das pessoas que defendem isso, defendem porque é racista e porque essas pessoas são tão racistas quanto aquilo que elas defendem. Então, a gente precisa entender que, né, a civilização grega está ancorada nessa ideia de ser que é parmenidiana, né, que vai influenciar o princípio de identidade aristotélico, que vai influenciar toda a civilização ocidental. Os teóricos da decolonialidade, eles têm remontado ao Descartes para dizer, olha, o Ocidente deu o golpe final com o tal do cogito cartesiano, né, que vocês estudaram junto comigo, né? O que é o cogito cartesiano? É o penso, logo existo, né? O Descartes vai exercitando a dúvida radical, ele duvida dos sentidos, ele duvida do corpo, ele duvida da matemática, até que ele chega a um momento em que ele está sem corpo, sem mundo, sem conteúdo mental, ele só é res cogitans, coisa pensante, uma razão que ele quer que a gente pense, que é absolutamente neutra e absolutamente universal. Essa razão do Descartes, ele quer que a gente pense que não tem corpo, ele já se livrou do corpo, então o Descartes quer que a gente se esqueça de que ele é branco. Essa razão, ela não tem gênero, né? Ela não está num corpo com pipiu, por exemplo, né? Então ela não é masculina. Essa razão, ela não tem classe social, né? Então quem está pensando isso não é um rico europeu. Então, para os teóricos decoloniais, a partir desse momento, o europeu começa a trabalhar com uma ideia de universalidade da razão, a partir da qual ele começa a trabalhar com a ideia de uma universalidade da Europa. Então o europeu conseguiu elaborar componentes absolutamente universais. E como o europeu consegue pensar, né? Então, se essa razão ela não tem corpo, né? Se essa razão ela não é influenciada pelo corpo, portanto ela não é influenciada racialmente nem pelo gênero, se essa razão não é influenciada geograficamente, essa razão elabora um conteúdo que é absolutamente universal e que, portanto, pode ser aplicado em qualquer que seja o espaço do globo. Isso permite que o europeu, cara, ele proceda com uma estratégia que é absolutamente genial, né? Então fica assim, ó, o que é europeu é universal. É isso. Aliás, mais do que isso, né? O que é europeu precisa ser universalizado. Precisa, tem que ser universalizado. Então a ciência europeia é igual ao conhecimento. A ciência europeia ela é compatibilizada com o conhecimento. E aí quando o europeu chega na África, pratica-se ciência na África? Não. Como o europeu pratica, não. Então, o que o africano produz não é conhecimento. As leis europeias são o sinônimo da justiça. O Estado europeu é o sinônimo da aplicação da justiça. Quando o europeu chega na América, né, existe um Estado, como se consolidou no território europeu, existe um direito de propriedade ancorado em papéis, como existe
no território europeu? Não, Cássio, não existe. Então não existe justiça no território americano, não existe justiça no território asiático, não existe justiça no território africano e, portanto, não existe propriedade do ponto de vista universal no território asiático, não existe propriedade no território africano, não existe propriedade no território americano, tal como existe no território europeu. E, portanto, é direito do europeu, ou talvez mais do que isso, é obrigação do europeu estabelecer o conhecimento, a justiça, o direito, o Estado, a religião, né? Porque aí a espiritualidade do europeu passa a ser não uma espiritualidade, mas a espiritualidade. Aí o Deus europeu não passa a ser um Deus, mas passa a ser o Deus, né? Que precisa ser, evidentemente, incutido na mente dos outros indivíduos, de maneira, inclusive, compulsória. É isso que você precisa entender. Então, por que colocar um filósofo, que é o Achille Mbembe, né, para a gente refletir sobre esse processo de imperialismo europeu? Porque, em última instância, gente, isso está ancorado em preceitos e em princípios filosóficos. O que é não europeu não merece ser conhecido, né, porque, em última instância, não tem ser, né, no sentido mais pleno da palavra. O europeu, estabelecendo ciência, estabelecendo justiça, vai conferir ser aquilo que ainda não tinha ser, porque não tinha com as configurações europeias. Isso é muito pirado, né? Mas é isso que se faz. E, segundo o Carl Schmitt, que é muito usado pelo Mbembe, né? Carl com C, tá? Carl Schmitt, tá? Que é um dos grandes pensadores do Estado da contemporaneidade. Ele vai dizer que a consolidação do imperialismo europeu se deu como a consolidação do direito do mais forte. Isso o direito romano já estabelecia, né? Mas em última instância isso é consolidado pelo imperialismo europeu, né? Esse conceito de guerra justa que no imperialismo das navegações europeias se consolida a partir da justificação teológica de que os outros seres humanos que estariam no globo não teriam alma no mesmo sentido que a alma europeia, mas, em última instância, o imperialismo se consolida a partir da implementação do direito do mais forte. É sempre assim, né? Numa guerra territorial, consolida-se o direito do mais forte. Mas aí, gente, o que a gente precisa entender eu tô tentando mostrar para vocês, e claro que a gente vai fechar isso ainda numa outra aula do Mbembe, por isso que eu estou indo de forma bem sutil e bem tranquila, né? Como é que concepções filosóficas que marcaram a história ocidental, né? Quer dizer, o Ocidente e tudo aquilo que não é ocidental não é, e essa pretensão de neutralidade, objetividade, de universalidade do europeu, que você na sociologia vê na proposta do Comte e do Durkheim, né? O que caras como o Mbembe vão dizer para você é muito simples. É fácil ser neutro quando você é francês, Durkheim, né? É fácil ser neutro quando você é homem. É fácil ser neutro quando você é rico, né? Então aí é tranquilo. Agora é difícil ser neutro quando você é mulher, africana, preta, pobre. Aí é complicado ser neutro. Saca? Aí você vai dizer que quando as pessoas estão defendendo o direito delas, elas estão sendo parciais. Mas quando você está defendendo o direito do europeu de se impor sobre outros territórios, você está sendo neutro.
porque a sua razão é mais universal que as razões das outras pessoas, né? Então, tem uma estratégia, um estratagema elaborada pelo europeu, que eu estou tentando que você entenda que, em última instância, ela é elaborada a partir de compreensões filosóficas. E aí, gente, por que eu pulei do Foucault para o Mbembe, né? Porque tudo isso aqui é muito discursivo, né? A gente está usando filósofos para você entender como é que o europeu cria uma pretensão de universalidade do homem europeu para que ele consiga se impor sobre outros territórios e legitimar essa imposição intelectualmente. E aí, por meio do discurso, a gente volta no Foucault, né? O exercício de poder sobre o corpo dos outros indivíduos, ele se consolida discursivamente. Por meio do discurso, eu vou passar para cá, tá? O europeu inventou o negro, né? Esse sujeito racial. O que o Mbembe quer que você entenda, e a gente vai começar a falar sobre isso nessa aula, não vou avançar muito nessa aula, a gente vai terminar isso na próxima aula, é que, mas assim, dizendo de forma muito simples para você, o capitalismo é racista. Ele sempre foi racista e foi por meio de processos raciais que ele se consolidou. A Europa se desenhou ao longo dos processos de imperialismo modernos, né, por meio de discursos raciais, né, mas sobretudo o período de acumulação primitiva de capitais, que se desenha na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos da América. Você sabe muito bem que ele tem na escravidão do negro o seu ponto central, e você sabe muito bem que ele está ancorado no racismo. Então, o que o Mbembe quer que você entenda é que o racismo não é um incidente dentro do sistema capitalista. Você fala assim, não, mas como a gente avançou tanto no sistema capitalista e o racismo continua existindo. Mas é claro que ele vai continuar existindo. E ele vai continuar existindo porque o racismo é a base de consolidação do sistema capitalista, né? O racismo está no DNA do sistema capitalista, em todas as suas instâncias. Tá? Então, quando eu dei essa aula em Goiânia, num colégio, tive o privilégio de conversar com uma aluna que tinha feito várias viagens para a Ásia, para a África, né? E ela comentava comigo como é que a Ásia hoje se estrutura em termos raciais, como é que a Índia hoje se estrutura em termos raciais, né? E como é que a organização societária ela vai se organizando assim. A gente tem um discurso racial muito forte no Brasil, tanto os discursos racistas que a gente já conhece muito bem, quanto discursos raciais por parte do nosso poder executivo, né? Tentando a forceps eliminar a ideia de que exista racismo no Brasil, por exemplo, né? Então, o que o Mbembe quer que você entenda nessa aula de hoje é o europeu inventou o negro. Inventando o negro, ele inventa o branco, né? Sei que é o meu aluno mais clarinho aí que está assistindo essa aula. Fih, compara a cor da sua pele com a folha do papel que você está escrevendo. Você não é branco. Não existe branco, cara. Saca? Existe o sujeito racial branco, que é o civilizado, em contraposição ao sujeito racial negro, que é o sujeito escravizável, que é o sujeito sem voz, que é o sujeito que não tem que ser escutado, não precisa ser escutado, não merece ser escutado. E existem o branco e existe o negro, porque existe uma Europa, que é a Europa é o espaço da civilização, da civilidade, do progresso, né? E existe uma África, né, que é o lugar do negro. Então, quando a Europa inventa o negro, para inventar o negro, ela precisa inventar
um lugar, que é o lugar de onde vem o negro, que é a África, e todo um discurso sobre a África, que é um discurso que está sendo retomado por certos grupos neste país, e você deveria ter vergonha, você que está mais à direita, né, de encampar esses discursos horrorosos, né, que vão ancorar a África muito em dois lugares, né? A África é o lugar do fantástico, é um lugar que se você ingressar, né, você vai ser engolido pela África, o lugar do perigo, o lugar do exótico, o lugar do fantástico, o lugar do colorido, é um lugar meio sedutor, mas uma sedução meio amedrontadora, e a África é o lugar da miséria, o lugar da seca, o lugar da improdutividade, né? O lugar, em última instância, o lugar que não merece. É engraçado quando você tem a oportunidade de ver os próprios literatos africanos, né? Tem uma escritora africana, se não me falha a memória, se chama Chimamanda Adichie. Ela tem um TED dela falando sobre como ela mesma, que é nigeriana, via a África até a adolescência dela, né? Porque ela via a África por meio de uma literatura que é branca, por meio de notícias que eram produzidas por brancos, né? Então, assim, e aí eu estou só introduzindo isso porque a gente vai falar sobre isso mais especificamente na próxima aula. O que eu quero que fique entendido hoje é: a Europa produziu um certo discurso sobre o que é ser branco europeu, o que é ser negro africano. E esse discurso fez com que nós brancos víssemos a nós e os negros de uma certa maneira, mas o que é mais grave, e aí sobre isso a gente fala na próxima aula com muita calma, isso fez com que o próprio negro não olhasse para si a partir de si mesmo, mas isso fez com que o próprio negro olhasse para si a partir da lupa do branco, a partir do discurso hegemônico do europeu ocidental. E estes discursos permitiram com que todas essas relações de desigualdade racial permanecessem no mundo até hoje como elas permanecem. Então, nessa aula de hoje eu queria introduzir isso com vocês, né, para que você compreenda como esses discursos, muitas vezes ancorados em filosofia, produziram um certo mundo, muito discursivamente produzido pelo branco europeu ocidental, que organizou o branco, o negro e a África em certos lugares. Esses lugares, galera, mais especificamente, a gente vai detalhar na nossa próxima aula. Tá? Essa é uma aula hoje mais introdutória, que é um autor novo, eu quero trabalhar ele com um pouco mais de calma. Espero que tenha ficado claro para vocês. Abração para todo mundo, beijo, tchau!